Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, que o amor e a paz do Cristo nos envolva a todos nas reflexões dessa tarde. Para nossa harmonização eu vou ler Sabedoria Todo Dia, de Lourival Lopes, que nos diz o seguinte: aqueça-se interiormente, a mente tem grande poder, a ponto de, segundo se sabe dos lamas tibetanos, conseguiram esses, por requintada técnica, aquecer o corpo e derreter o gelo externo. E no nível interno, então, o que pode acontecer? Você pode derreter o gelo dos desânimos, das tristezas, das revoltas, dos medos e aquecer-se em qualquer situação. Empregue o seu poder mental, a sua convicção e crença. Vença traumas, desenvolva aptidões e aspirações e faça bons projetos de vida. Após derretidos os gelos da alma, surge a primavera das alegrias. Com este pensamento, então, eu convido a todos para juntos fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento ao alto e sentirmos neste momento todo o amor de Deus a nos envolver. Este Deus de amor e misericórdia, e sentindo em nosso coração este sentimento de gratidão, agradecer a Ti, ó Pai, este dia lindo, frio, onde o calor nos aquece o corpo e a alma, deste sol lindo que Tu nos ofertas. Agradecer a Ti, Mestre Jesus, todos os ensinamentos que Tu nos trouxeste e deixaste neste Evangelho que os Espíritos de luz nos trazem. Que possamos nessa tarde, com o auxílio da espiritualidade de luz, absorver esses conhecimentos e levá-los ao nosso coração e traduzi-los em gestos, atitudes, na nossa melhora constante e diária. Que a paz do Cristo permaneça conosco. Que assim seja. Hoje a nossa irmã Heide vai nos falar sobre a paciência e a ciência da paz. Boa tarde, irmãos. Que a presença amorosa de Jesus esteja em nossos corações. Se fala tanto hoje em paciência, paciência para esperar, paciência para a pandemia terminar. Mas o que é paciência? Ela é realmente a ciência da paz. Porque paciência nada mais é do que a união de duas palavras. Paz, que é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, ou uma ausência de perturbação ou agitação. Ela vem derivada do latim pacem, que pode referir-se à ausência de violência ou de guerra. Ciência é um sentido amplo. Ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Vem do latim scientia, que quer dizer conhecimento. Podemos então definir a paciência como sendo esse estado de calma, de tranquilidade, sem perturbações, sem agitações, porque nós temos o conhecimento das causas que nos rodeiam e que nos visitam. Deriva-se daí também uma palavra que é muito usada para as pessoas que estão hospitalizadas ou em tratamento médico, que chama-se paciente, que é preciso ter paciência para recuperar também. Assim, quem está sob a ação de um problema qualquer,
deve, antes de mais nada, conhecer o seu próprio problema, ver a sua origem e aí buscar as soluções. Para isso, ele terá que ter paciência, ou seja, agir num estado de calma e de tranquilidade, sem perturbações nem agitações. Normalmente nós somos perturbados por enfermidades ou por situações adversas de relacionamentos familiares, conjugais ou sociais. É necessário entender que nós não somos vítima de nada, de coisa alguma. Tudo o que nos acontece, tudo o que nos ocorre tem uma necessidade e um tempo de duração. Por exemplo, se nós falamos numa enfermidade, elas são necessárias para drenar as nossas mentes de atos infelizes praticados em outras encarnações, ou mesmo nessa que nós estamos fazendo agora. Tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que nós agimos, fica arquivado na nossa mente. Se for uma atitude boa, servirá para expandir essa centelha divina que todos nós temos dentro de nós. Se for uma atitude má, cruel, terá que ser expurgada da nossa mente. O que normalmente acontece através das enfermidades do nosso corpo, da nossa mente. A paciência funciona como um estado superior de consciência para superar a dor e a alteração tanto física como psíquica. Mas nós temos também uma dor chamada evolução, que se caracteriza por um estado em que o espírito passa por um processo necessário de esforço, que vai lhe gerar algum desconforto, para que ele possa evoluir mais rapidamente. São escolhas nossas. No caso de pessoas ou de situações, nós sentimos um desconforto e uma ansiedade, uma urgência para resolvermos essa situação. Daí é que nós precisamos da paciência, porque uma vez resolvidas as situações, a própria vida vai nos dar um encaminhamento, ou nos afasta das pessoas ou das situações, ou nós nos resolvemos com ambas e continuamos caminhando juntas. A doutrina espírita nos capacita a agir com tranquilidade. Nós devemos usar os seus ensinamentos, bem como o da oração, não o da reza. Rezar significa repetir decoradamente o que outra pessoa escreveu. Orar é o pedido, a palavra, o louvor, o agradecimento que deve partir de dentro do nosso coração. Na espiritualidade, todas as nossas orações são ouvidas, catalogadas e providenciadas para o atendimento, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Mais uma vez, a paciência precisa entrar em ação. Ter tranquilidade para esperar, porque se tem um conhecimento do porquê nós estamos vivendo essas causas. Assim, antes de nos revoltarmos, de xingar, de agredir, nós precisamos parar e pensar. E nos colocarmos como filhos de um Deus sublimamente amoroso que não desampara nenhum dos seus filhos. Paz é a melhor ciência para vencermos na vida. O Espírito André Luiz nos diz que a paciência não é um vitral gracioso para as tuas horas de lazer. A paciência é o amparo destinado aos obstáculos. Daí que ser paciente é ser altivo, conhecedor dos processos que qualificam aquilo como é doloroso.
O Espírito Emmanuel também nos ajuda, lá no livro Encontro Marcado, quando nos diz que paciência em verdade é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando muitas vezes seria muito mais fácil desistir. Quantos irmãos buscam as vias do suicídio por não terem paciência de esperar ou persistir um pouco mais? Deixam o corpo físico em lamentáveis situações. Buscam a morte e encontram a vida. Porque a maior surpresa do suicida é descobrir que não morreu. E agora, numa projeção diferente e em perspectivas muito mais dolorosas. Tudo por não aguardar a paz um pouquinho mais. A cada minuto no mundo, centenas de pessoas eliminam o próprio corpo. Os órgãos de saúde e bem-estar questionam essas ações. E se nós formos conversar com familiares, com essas pessoas, há sempre uma história de dor que justifica, usada para justificar essa atitude. Mas, em resumo, nós podemos afirmar que se aguardassem um pouco mais, esses irmãos e irmãs jamais cometeriam esse desatino de acabar com a própria vida do corpo físico. Precisamos colocar em nosso coração um conselho de Jesus, quando nos disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Que não nos preocupemos com o nosso futuro. Vejamos bem que o Cristo utiliza a palavra inquietação, que remete a desespero, a obsessão, a uma preocupação descabida, uma pré-ocupação com algo que nós nem sabemos se vai acontecer. A inquietação é a maior inimiga da paciência. Pela inquietação nós vivemos o passado, vivemos o futuro e esquecemos do presente. Pela inquietação nós construímos os meios de evolução durante a vida sem nunca chegar ao fim, porque temos muito medo. Pela inquietação nós nos distraímos na vida por tudo aquilo que é secundário, que parece ser mais urgente. E esquecemos, deixamos de lado aquilo que é primário, que é primordial. A inquietação é o sentimento que nasce da nossa ignorância ainda. Mas ela encontra um terreno fértil para crescer na nossa falta de fé. Quando o homem conhece quem é, tem certeza que Deus é soberanamente justo e bom, quando reconhece a sua vida como um mecanismo de evolução de si mesmo, quando reconhece as dificuldades como provações necessárias para o seu crescimento, então sim, ele vai possuir uma fé robusta, que automaticamente nos afasta da inquietação. É a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã. Não do ponto de vista meramente material, mas do provimento necessário pela providência divina. Nossas orações, nossas preces nunca ficam sem respostas, porque normalmente nós queremos as respostas no nosso tempo, e nós recebemos as respostas no tempo de Deus. É a fé que nos leva ao estado de certeza que combate a nossa incredulidade, o desespero, a desesperança, a inquietação. Quando Jesus disse que a cada dia basta o seu mal, ele nos recomendou que nós nos concentrássemos nos problemas reais, de hoje, de cada instante, tendo certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus.
Foi, portanto, o próprio Cristo, por diversas vezes, feito o convite à fé, à paciência, que combate a inquietação. Então, por que nós sofremos tanto? E quando a paciência vai ser um limite para essa nossa fé vacilante? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 6, nos diz assim também: mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós todos também padecemos. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos ensina que as provas que nós passamos no nosso dia a dia têm por fim exercitar a nossa paciência, tanto quanto a paciência e a resignação. Suportar com paciência e resignação são palavras difíceis, mas que adquirem com a doutrina espírita um significado muito mais amplo. São a grande finalidade de muitas provas, o exercício da paciência. A partir desse momento, a paciência passa a ser um objetivo do nosso espírito, que busca a própria consciência, o próprio progresso. Se Jesus nos ensinou a paciência como uma forma de atingir os objetivos, e se o apóstolo Paulo nos disse que ela é a chave para o nosso consolo, foi a doutrina espírita que, descortinando o espírito como um ser imortal, que todos nós somos, nos trouxe a chave para o entendimento. Paciência é uma característica do nosso espírito, que precisa ser exercitada, desenvolvida, para que com ela nós saibamos aprender, atender o que nos traz a vida, aumentar a nossa fé e a nossa empatia com o nosso Pai, com o nosso Criador. Se Jesus e o apóstolo Paulo nos trouxeram o alerta e o chamado, e a doutrina espírita nos trouxe a explicação, resta-nos saber, portanto, como esse desenvolvimento se processa e como devemos agir e pensar sobre os problemas da nossa vida, para que a nossa paciência possa ser desenvolvida. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz também: dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas soma-se ao vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera é que lhe dá paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. O objetivo, portanto, é trazer ao homem o conhecimento de si mesmo, de uma maneira clara e objetiva, de maneira a fazer-se desligar da finalidade terrena, de darmos tanto valor a essa nossa caminhada aqui na Terra. É uma proposta audaciosa, uma profunda mudança dos nossos paradigmas do dia a dia, que faz com que se viva no mundo, mas que não se seja do mundo. Então a visão se amplia e tudo passa a ser visto dos olhos do Espírito. As coisas que se apresentam infinitas e impossíveis se tornam naturais, mesmo que machuquem o nosso coração, que nos tragam sofrimento. Nada do que nos acontece está fora do controle de Deus. O homem então começa a ver os seus problemas tão grandes como pontos pequeninos, com uma finalidade divina de progresso, de evolução e de aprendizado. Começamos a ver a perda das pessoas queridas que nós amamos como um convite à paciência, que, se bem exercitada, poderá vir a representar encontros futuros melhores e mais profundos com essas pessoas que nós vemos partir hoje. Vê que os desesperos da vida física, embora dolorosos, todos eles irão se apagar na eternidade do nosso espírito. Tem uma experiência muito maravilhosa
que podemos fazer para buscar esse entendimento? Se fecharmos os nossos olhos e nos transportarmos para a frente, para o infinito, vamos nos afastando da terra, de nós mesmos, do nosso tempo, e aí vamos olhar para trás. Como somos pequeninos. E como Deus nos ama para nos dar tanta atenção se somos tão pequeninos, mas tão importantes para Ele. E como no espaço nós somos quase um zero. No tempo nós somos uma pequena gota de 50, 70, 100 anos, enquanto estivermos aqui nesse corpo encarnados. E se nós somos tão pequenos, o que é que então são os nossos problemas? O que restou deles, se nós fizermos essa meditação, na verdade? Só a lembrança e o aprendizado. A paz que nós conseguimos, a força que nós adquirimos em passá-los e superá-los. Mas, então vamos retornar agora. Agora que nós já vimos o futuro que Jesus, seus apóstolos e o Espiritismo nos mostram, da nossa perfeição espiritual, que é a caminhada de todos nós, agora que as coisas da nossa vida deixaram de ser tão gigantes e dolorosas, vamos olhar de novo para os nossos problemas. Será que eles continuam imensos, intransponíveis como antes? Estamos vivendo uma fase crítica e nunca estivemos precisando tanto de calma e paciência como agora. Até parece que todos os nossos valores estão sendo rigorosamente testados. A paciência serena, pacífica, sem reações violentas, calma, branda, tolerante, uma aceitação tranquila, uma vigilância ponderada, são todas reações do nosso comportamento que poderão mudar toda essa atmosfera turbulenta pela qual passa o nosso planeta. Na medida em que nós nos conscientizarmos da necessidade de fazermos as nossas mudanças. Se os problemas nos preocupam, ou os comentários muitas vezes nos humilham, calemos os próprios aborrecimentos, amenizando inquietações. Sejamos mais gentis. Pacifiquemos a nossa área individual para que a dos outros se pacifique. Nós podemos sim ser pacificadores, e Jesus disse isso. Evitar a violência não significa medo. Pelo contrário, evitar a violência é uma prova de força, de inteligência e de humildade. Pois quase sempre é preciso muito mais coragem para resistir ao desejo de revidar, de reagir, do que dar vazão ao nosso instinto inferior. Aceitar as reviravoltas da vida como parte do processo de crescimento espiritual, sem medo, sem desespero, mantendo a calma, a alegria, aí sim reside a nossa verdadeira coragem. Precisamos aprender a repreender as pessoas quando necessário, com mais doçura, a discutir quando necessário, sem excitação, a julgar as coisas com mais benevolência e moderação. Precisamos urgentemente aprender a fugir da cólera, porque quando nós nos encolerizamos, nossos instintos animais despertam e nos tornam verdadeiras feras, sem raciocínio, sem respeito e sem razão. As virtudes são as belezas da alma e são cultivadas e aprimoradas pelas nossas vivências eternas. É preciso cultivarmos a cautela, a paciência, a perseverança, para podermos aceitar as nossas dores e as nossas chagas necessárias. Não é fácil exercitarmos esses predicados todos, já que a cada momento a vida exige de nós respostas, atitudes maiores e condicionamentos expressos e rígidos. Devemos resumir a nossa vida na verdadeira educação
das nossas qualidades, aprimorando-as, tornando-as maiores e mais absolutas. Muitas são as virtudes adquiridas por nós ao longo da estrada da vida. A paciência, porém, é aquela que todos nós devemos nos esforçar ao máximo para possuir. Porque quando nós estivermos com posse da paciência, nós teremos capacidade de alcançar todas as outras virtudes. E ter paciência não é dizer eu sou paciente, ou em qualquer momento eu perdi a paciência. Porque a gente não perde o que não temos. Então, a paciência nós só teremos quando nós formos testados e tivermos coragem de não revidar, de dar a outra face, ou de calar. Existe um exemplo perfeito de paciência. Deus é esse exemplo perfeito de paciência. Ele suporta os nossos erros repetidos e espera milhares e milhares de anos a perfeição dos seus filhos. Se bem-aventurados são os mansos e pacíficos, e o primeiro passo para nós atingirmos a mansidão é, sem dúvida, a paciência, sejamos, então, mais pacientes. A paciência é também uma forma de praticarmos a caridade com o nosso próximo. A caridade mede o amor que nós carregamos no nosso coração. E só quando nós colocarmos esse nosso amor para trabalhar, é que nós teremos capacidade de ser felizes. Tem uma música muito bonita, com uma mensagem, que eu não vou cantar, porque eu não canto nada, mas eu vou ler para vocês. Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma, até quando o corpo perde um pouco mais da alma, a vida não para. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que tudo isso é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Então, queridos irmãos, que tenhamos mais calma, mais serenidade, mais paciência. E assim nós teremos capacidade de progredir e evoluir espiritualmente junto com todos os nossos irmãos de caminhada. Uma boa tarde a todos. Aproveitando essa sensação de paz e sentindo as vibrações que vêm do alto, vamos todos juntos mais uma vez elevar o pensamento a Deus, este Pai soberanamente justo, bom, misericordioso, e agradecer as reflexões que nos clareiam os pensamentos, e te rogamos, ó Pai, que nos abençoe com sabedoria, com perseverança, e que tenhamos muita paciência para nos espelhar nos ensinamentos do Mestre Jesus e seguirmos a caminhada com a fé por dias melhores, com a fé e a esperança de encontrar a Tua luz e construir o Teu reino de amor dentro de nós. Que possamos levar daqui, ó Pai, estes fluidos de saúde, de serenidade, de paz para os nossos lares, para os nossos familiares e amores. Que a luz do Cristo permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.